Você já reparou como quem sente demais vive sendo ignorado, enquanto quem manipula com frieza quase sempre é respeitado? A verdade que você não quer admitir é simples. Você ainda acredita que o mundo premia a sinceridade e castiga a falsidade. Mas o jogo é outro. Existe uma lógica sombria por trás de quem é escutado e de quem é descartado. A maioria das pessoas está tão preocupada em parecer boa que esquece de ser forte. Elas não percebem que o mundo não é um tribunal de justiça, é um tabuleiro de guerra emocional, disfarçado de convivência pacífica. E nesse tabuleiro, quem não entende as regras é sacrificado como peão. Pense num homem comum, um sujeito que sempre tentou fazer o certo. Gentil com todos, paciente com os erros alheios, honesto ao extremo, ele acreditava que isso o tornava especial. Mas no trabalho, nunca foi promovido. Em casa, era constantemente desrespeitado. Nos círculos sociais, quase ninguém ouvia sua opinião. Um dia, ele explodiu. Percebeu que toda a sua bondade só serviu para que os outros pisassem nele com mais conforto. Não foi amado, foi usado. E o pior, ninguém sentiu culpa. Essa história, Now Estely, é de muitos que vivem sufocados pela sensação de que algo está errado, mas não sabem o que. A verdade é que ele jogava o jogo emocional da vida, como uma criança tentando seguir regras num campo onde ninguém mais as respeita. Ele não entendeu que o jogo é psicológico e que todo jogo tem um princípio fundamental. Ou você entende como o poder funciona, ou você é condicionado por ele sem perceber. Maquiavel não escreveu para vilões. Escreveu para quem está cansado de ser jogado para fora do próprio destino. Ele não ensina a ser cruel. Ensina a parar de ser burro. Ensina a perceber que a maioria dos conflitos humanos não são entre o bem e o mal, mas entre os que enxergam as dinâmicas de poder e os que ainda acreditam que só ser bonzinho basta. Se você chegou até aqui, me escuta com atenção. Comenta aqui em que momento da sua vida você percebeu que ser bom não foi suficiente. Curta esse vídeo para alcançar mais pessoas. E se puder, se inscreva no canal, porque isso aqui é uma ola de luz, não de consolo. Você quer ser respeitado, mas ainda não entendeu por que as pessoas ignoram quem tenta agradar demais. É porque no fundo, o inconsciente humano desconfia de quem precisa ser aceito a qualquer custo. Isso passa uma mensagem de que você está fraco, disponível demais, sem mistério, sem força interna. E o mundo cheira isso. As pessoas não te testam porque são más, te testam porque o jogo exige isso. Ninguém confia no soldado que treme. Antes da guerra, a insegurança emocional transmite fraqueza, e fraqueza atrai predadores. Maquiavel diria que quem não compreende a natureza humana está fadado a ser iludido por ela. Se você não entende o que move as pessoas, voca e movido por elas. A maioria está esperando o mundo validar sua dor, mas o mundo não valida. Ele observa. E o tímido, o hesitante, o emocionalmente carente é visto como peso. Já o frio, o que fala pouco, o que sabe dizer não sem se explicar demais, esse impõe respeito. Não porque seja cruel, mas porque entendeu que empatia não é se curvar, é escolher onde investir sua energia emocional. Você quer parar de ser dominado psicologicamente? Então comece entendendo que ser estratégico não é manipular os outros, é parar de ser manipulado pela própria carência. Quando você deixa de depender da aceitação alheia, você passa a escolher o que tolera. E quem escolhe o que tolera, define os limites do jogo. O resto obedece, porque liderança começa na mente e termina na percepção que os outros têm, da sua força interna. Quem não tem isso, vira servo do humor dos outros. E nada é mais perigoso que viver emocionalmente de aluguel. Você vive tentando entender por que certas pessoas conseguem o que querem com facilidade, enquanto você precisa se justificar o tempo todo. O erro está na sua percepção de valor, no seu desejo de ser compreendido. Gente que quer ser compreendida demais, esquece de ser temida. E sim, é preciso ser temido, não como um tirano, mas como alguém que conhece o próprio valor e não negocia respeito por aprovação. O jogo psicológico que define quem será dominado começa exatamente aí, no momento em que você prefere ser querido a ser respeitado. Maquiavel sabia que os mais perigosos não são os cruéis declarados, são os que sorriem enquanto medem sua fraqueza emocional. Eles escutam o que você revela, mas guardam para usar contra você. Quanto mais você explica, mais você entrega a sua alma. Quanto mais você se justifica, mais o outro entende o seu ponto de quebra.
E uma vez identificado, ele não vai esquecer. Vai aí, até o momento certo para pressionar exatamente onde você mostrou que sente. Porque no campo psicológico, a vulnerabilidade aberta demais vira munição. Pense bem, quantas vezes você falou demais e depois se arrependeu? Quantas vezes contou suas dores para quem depois usou isso para te desestabilizar? Pessoas assim não são monstros. São apenas mais espertas dentro de um jogo que você ainda insiste em acreditar que não existe. Mas ele existe e é jogado o tempo todo, no olhar, no silêncio, na ausência, no excesso de palavras, no tipo de reação que você tem quando é ignorado. Tudo isso diz mais sobre você do que você gostaria. Você sente raiva quando não é respondido? Sente desespero quando alguém se afasta sem explicação? Precisa justificar cada passo que dá, então pare. Isso é um sinal de que o seu psicológico está exposto demais. E quem tem a mente exposta vive sendo invadido. A primeira regra do poder psicológico é nunca mostrar carência, porque carência é uma senha que abre todas as portas erradas. Os outros não vão te valorizar porque você é sincero, vão te testar justamente por isso. A solução não está em virar um monstro, mas em virar uma fortaleza. Maquiavel escreveria hoje que ser emocionalmente inteligente é saber exatamente o que dizer e o que calar, o que mostrar e o que esconder. O mundo moderno está repleto de gente ansiosa tentando se provar. E é por isso que os silenciosos, os calmos, os frios estrategicamente, têm tanto poder. Eles não imploram, eles se posicionam. E quem se posiciona define o ritmo da dança. Os outros apenas acompanham, tentando adivinhar os próximos passos. Você precisa parar de buscar permissão para ser forte. Ninguém vai te entregar esse direito. Você precisa tomá-lo, com postura, com consciência, com autocontrole. E isso, comigo, a próxima vez que sentir vontade de se justificar, respire fundo e fique em silêncio. A próxima vez que alguém te ignorar, não peça atenção, retire sua energia. A próxima vez que quiser agradar, pergunte a si mesmo: isso me torna mais respeitado ou apenas mais acessível? Porque acessibilidade demais gera desvalorização. O que é escasso é respeitado. O que é comum é descartado. Maquiavel ensinava que quem não é temido em algum grau será ignorado em muitos. É possível ser justo e respeitado ao mesmo tempo. Mas para isso, você precisa parar de tentar parecer bom e começar a ser inteiro. Inteiro no que sente, inteiro no que decide, inteiro no que aceita e principalmente inteiro no que você não tolera mais. Se isso fez sentido para você, é hora de decidir se vai continuar tentando ser aceito por todos ou se vai começar a impor seu valor sem precisar explicar nada. A escolha é sua. Mas quem não decide pelo próprio psicológico será moldado pelo jogo dos outros. E ninguém vence sendo jogado o tempo todo. Você já reparou como quem não demonstra emoção costuma ser mais ouvido, mais seguido, mais temido? Existe algo de magnético no silêncio firme de quem não tenta se explicar. É como se a ausência de desespero criasse autoridade. E o que poucos entendem é que isso não é dom, é construção. Domínio psicológico é uma escolha que poucos fazem, porque exige sacrifício. Você vai ter que abrir mão de ser entendido para ser respeitado. Vai ter que suportar o desconforto de não agradar. Vai ter que aceitar que parte da sua força vem da sua capacidade de suportar o vazio sem precisar preencher-lo com palavras. Maquiavel via o poder como um teatro frio e calculado, onde a aparência controla mais que a essência, onde o que você parece ser pesa mais do que o que você é. E antes que você pense que isso é falso, pare e pense. Quantas vezes você valorizou alguém só pela forma como ele entrou em um ambiente, pela postura, pelo silêncio, pela calma? A mente humana responde a códigos invisíveis. E o código mais poderoso é a presença de alguém que parece não precisar de nada, nem de você. É por isso que os inseguros não lideram. Eles falam demais, justificam demais, explicam cada decisão como se o mundo tivesse o direito de julgar seus passos. Já os estrategistas, os que entenderam o jogo, não fazem isso. Eles não explicam. Eles agem e cada ação deles carrega um peso silencioso. Uma aura que diz: eu não estou aqui para ser aceito. Estou aqui para vencer. E quem transmite essa energia impõe respeito mesmo calado, não por ameaça. Mas poucos outros sentem que não estão diante de alguém comum.
Você já sentiu que as pessoas não te levam a sério? Que suas palavras são ignoradas, seus conselhos descartados, sua presença diminuída? É porque você ainda transmite insegurança. E insegurança tem cheiro. As pessoas sentem e reagem. Você pode ter boas intenções, pode ter um bom coração, mas o mundo não responde ao que está dentro. Ele responde ao que você comunica. E se você comunica fraqueza emocional, mesmo sem perceber, vai ser tratado como alguém frágil. E fragilidade num mundo competitivo vira alvo. Maquiavel dizia que o príncipe não precisa ser amado, apenas parecer virtuoso. E isso vale para você também. Não se trata de ser frio, se trata de parecer inabalável. Porque só quem parece inabalável consegue espaço para liderar. Quem parece necessitado recebe ordens. E não importa o quanto você se esforce, enquanto os outros sentirem que você precisa deles para se validar, você será controlado por migalhas emocionais. É assim que nascem os laços invisíveis da dominação. Você se apega a quem te dá o mínimo porque está emocionalmente esfomeado. E sabe qual é o antídoto? É parar de implorar reconhecimento. É começar a construir a imagem de alguém que não precisa de plateia para se sentir inteiro. Isso começa no modo como você entra em um ambiente, como você reage ao silêncio, como você lida com a rejeição. Cada microatitude sua ensina aos outros como eles podem ou não te tratar. Você treina o mundo o tempo todo, e se você se mostra disponível demais, vai ser explorado não por maldade, mas por instinto. No fim, você precisa decidir se quer continuar sendo mais um entre tantos que vivem à mercê das emoções, ou se vai se tornar aquele que observa, analisa e escolhe. Frieza estratégica não é maldade e autocontrole. É saber que o mundo não deve nada a você, e que por isso mesmo, sua força precisa ser construída internamente, sem plateia, sem aplausos. Só você com você. Porque no fim das contas, quem domina a própria mente não precisa dominar ninguém. El Javensu, você sabe o que realmente tem frequência. Não é a falta de força, é o excesso de esperança mal colocada. A esperança de que alguém te veja, te compreenda, te reconheça espontaneamente. Mas a realidade é brutal. Ninguém reconhece quem está sempre disponível. Ninguém respeita quem vive se doando sem limites. O mundo moderno virou um campo onde os emocionalmente desesperados se tornam alimento para os estrategistas silenciosos. E o pior é que isso acontece todos os dias, diante dos seus olhos, sem você perceber. Você já sentiu que está sempre um passo atrás? Que mesmo fazendo tudo certo, continua sendo o último a ser lembrado, escolhido ou valorizado? Está no jogo oculto das emoções. Maquiavel não escreveu sobre sentimentos. Ele escreveu sobre percepção. E o que ele entendeu, séculos atrás, é o que muita gente ainda se recusa a aceitar. A percepção é mais poderosa que a verdade. O que os outros acham que você é vale mais do que o que você realmente sente. E se eles acham que você é fraco, mesmo que você esteja lutando por dentro, o julgamento deles vai moldar sua realidade. Você precisa parar de viver esperando que as pessoas leiam sua intenção. E elas assinam o Lean. Elas testam sua postura, elas calculam sua expressão, elas observam sua hesitação. E a cada gesto seu você entrega algo, uma chave, um mapa emocional, uma brecha que pode ser explorada. Gente insegura fala com os ombros baixos. Gente que precisa ser aceita fala com a voz mais doce do que deveria. E o mundo, por mais que você não queira aceitar, sente tudo isso. E responde, sempre responde. Maquiavel dizia que o governante precisa aprender a não ser bom se quiser manter o poder. Isso não significa se tornar cruel, significa parar de ser ingênuo. Significa entender que bondade sem discernimento é suicídio emocional. E o pior, é um suicídio lento, que acontece de forma silenciosa. Primeiro você aceita migalhas, depois começa a se convencer de que isso é suficiente. Por fim, você agradece por ser ignorado com menos agressividade. Isso não é bondade. Isso e pressal existe um outro caminho, mas ele exige coragem. A coragem de ser mal interpretado, a coragem de dizer não sem explicação, a coragem de cortar relações que só existem porque você tem medo de ficar só, porque no fundo, é isso que ainda te prende. O medo de perder vínculos, mesmo que esses vínculos te enfraqueçam. Você chama isso de amor, mas é vício. Você chama isso de empatia, mas é submissão. E enquanto você não olhar de frente, isso continuará sendo manipulado com um simples olhar de reprovação. Você precisa treinar sua mente para suportar o desconforto de não agradar, de não ser escolhido,
de não ser lembrado, porque a verdadeira liberdade nasce quando você não precisa mais da aceitação dos outros para se manter em pé. A partir daí, sua presença muda, sua energia muda, e os outros sentem. Eles não sabem explicar, mas sentem que você não está mais jogando o jogo deles, que você não está mais emocionalmente disponível para ser controlado. E é aí que tudo muda. O jogo psicológico é silencioso. Ele não avisa que começou, mas define sua vida. Define quem será ouvido, quem será seguido, quem será descartado. E se você não aprender a jogar, será uma peça usada até quebrar. Maquiavel sabia disso, e por isso ele escreveu para quem quer acordar, não para quem quer conforto. Então agora, a escolha está nas suas mãos. Continuar vivendo como uma peça vulnerável ou se tornar alguém que observa Escorri e Age com clareza. Não é necessário ser cruel, mas é necessário saber quando parar de ser fraco. Sabe por que você se sente exausto, tentando manter a imagem de alguém equilibrado, gentil, confiável? Porque você está travando uma guerra invisível contra o medo de ser rejeitado. E esse medo disfarçado de bondade está te aprisionando. Você tenta ser o mediador, o que entende os dois lados, o que não quer conflito. Mas por dentro, está sangrando, porque quanto mais você tenta manter a paz, mais você se anula. E Maquiavel já sabia disso. Aquele que tenta agradar todos, acaba sendo devorado por todos, porque quem não impõe limite, vira degrau. Você sente vergonha de parecer frio. Volca acha que se mostrar firme demais, vão te chamar de arrogante. Mas é justamente essa hesitação que os outros percebem como fraqueza. O mundo respeita quem não hesita e rejeita quem pede permissão até para existir. Em cada conversa, em cada relação, existe um campo invisível onde as posições de poder são estabelecidas. E quem se curva primeiro, quase nunca levanta, de novo com dignidade intacta. Você precisa entender isso de uma vez, porque ninguém vai te devolver o que você perdeu tentando agradar. Quantas vezes você engoliu a raiva, fingiu que estava tudo bem, sorriu para quem te feriu? Isso não é maturidade, isso é medo. Medo de parecer difícil, medo de perder a aprovação alheia, medo de ser julgado como alguém duro, amargo, distante. Mas esse medo te transformou em alguém moldável demais. E quem se molda demais perde. Forma, se dissolve no outro, se anula, se torna um reflexo, nunca uma presença real. Maquiavel diria: não basta parecer virtuoso, é preciso saber usar a virtude como escudo e a frieza como espada. Você precisa reverter essa lógica. Parar de achar que ser bom é ser sempre disponível. Comece a praticar o silêncio, não o silêncio passivo, mas o estratégico aquele que o observa, que não responde de imediato, que cria desconforto no outro, porque nesse desconforto você ganha tempo. Tempo para analisar, tempo para escolher, tempo para decidir se vale a pena. Responda. Quando você cala, o outro começa a falar mais do que deveria. Quando você recua, o outro revela suas intenções. É assim que se vira o jogo, com frieza, com presença, com pausa. Você não precisa ser agressivo, só precisa deixar de ser previsível. Quem é previsível é controlável. Quem é controlável é descartável. Comece a se tornar alguém que ninguém sabe exatamente o que está pensando, que sorri pouco, que fala apenas o necessário, que não tenta convencer ninguém, porque o verdadeiro poder está em não precisar provar nada. O ar de mistério assusta mais do que 1000 argumentos. A dúvida sobre sua reação é mais poderosa do que qualquer grito de raiva. O jogo psicológico moderno é dominado por quem entende que imagem é tudo, mas não a imagem superficial. É a imagem emocional, a sensação que você provoca nos outros quando entra em um ambiente. Você quer ser respeitado? Então comece a tirar energia de onde você desperdiçava tentando ser aceito. Terry Cohn essa energia para sua clareza, para seu silêncio, para sua firmeza. Porque quando você aprende a se bastar, o mundo começa a te tratar como alguém que não pode ser manipulado. No fundo, você sabe disso. Sabe que enquanto continuasse moldando para caber nos espaços dos outros, nunca vai ocupar o seu. E o pior, vai começar a sentir raiva dos próprios gestos, porque você percebe, tarde demais, que foi você quem permitiu ser usado, não porque quis, mas porque teve medo de ser mal interpretado. Então repita para si mesmo: não é necessário ser cruel.
mas é necessário saber quando parar de ser fraco. Porque se você não impõe o limite, ninguém vai respeitar o seu valor. Você precisa entender que o mundo não respeita boas intenções. Ele respeita resultado, postura, frisa e presença firme. E enquanto você continuar vivendo como alguém que espera reconhecimento por aquilo que sente, vai continuar sendo dominado por quem entendeu que o jogo é mental. Maquiavel não escrevia para os sensíveis, escrevia para os despertos, para os que estavam prontos para ver o ser humano como ele é, não como gostariam que fosse. E a verdade é uma só. Se você não domina a própria mente, será dominado pelo ego dos outros ou eu, redor. Os que são seguidos, ouvidos, desejados, eles não são necessariamente os mais éticos, mas quase sempre são os mais sólidos. Os que falam com convicção, que não se abalam com olhares tortos, que não pedem desculpas por existirem. Porque no fundo, poder não é sobre convencer, é sobre gerar impacto, é sobre provocar silêncio. Quando você entra, é sobre fazer com que os outros se adaptem ao seu ritmo, não o contrário. E isso só é possível quando você para de viver na tentativa desesperada de agradar quem nem sabe o que quer. O dominado emocionalmente é aquele que responde rápido demais, que precisa esclarecer tudo, que entra em desespero quando é mal, que se humilha emocionalmente para tentar recuperar uma conexão. E Maquiavel diria: esse é o tipo mais fácil de controlar, porque toda a sua ação é movida por medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser odiado, medo de parecer errado. Mas o medo só atrai mais desprezo. O mundo fareja isso e responde com silêncio, com descaso, com distanciamento calculado só para testar sua carência. Você precisa começar a agir como alguém que se basta, mesmo que por dentro ainda não se sinta assim. Porque o respeito vem primeiro da sua postura, depois da sua essência. Fingir segurança neste caso não é falsidade, é estratégia de sobrevivência, é proteção psíquica, é inteligência emocional em estado bruto. Você não precisa ser o mais forte do ambiente, só precisa ser o mais inabalável. O que ninguém conta é que os que aparentam força total nem sempre são os mais fortes. Só são os que se recusam a se curvar. Maquiavel sabia que o poder emocional começa onde termina a necessidade de aprovação. Você precisa saber dizer não, sem se explicar. Você precisa saber sumir sem avisar. Precisa entender que o seu tempo, sua atenção, sua energia, tudo isso é moeda. E quem distribui moeda demais perde valor. Ser raro é ser respeitado. Ser fácil é ser esquecido. E isso vale para tudo, desde relações amorosas até o seu lugar no trabalho. Se evoca esta, sempre disponível, você vira paisagem, e ninguém teme a paisagem. Agora talvez você esteja pensando que isso é pesado demais, que é solitário, que é duro, e é mesmo. Crescimento emocional é brutal, porque ele exige que você mate partes suas que só queriam carinho, que só queriam ser vistos, que só queriam ser amados. Mas essas partes, se não forem educadas, se tornam suas correntes. Elas te fazem correr atrás de quem não vale nada. Te fazem aceitar migalhas emocionais como se fossem afeto. E isso te mata, devagar. Então sim, vai doer. Mas é uma dor que purifica. Uma dor que te transforma. Porque no dia em que você perceber que não precisa mais ser aceito, é o dia em que vai começar a ser respeitado. E respeito dura muito mais que afeto comprado. Muito mais que atenção forçada. Muito mais que aplausos vazios. No fim, só existe uma regra: ou você aprende a comandar sua psique, ou viverá sendo fantoche da emoção dos outros. Se isso te despertou, comenta. Nunca mais serei ingênuo. Esse canal não é para quem busca conforto, é para quem busca clareza. Se inscreva, porque aqui você não vai ouvir o que quer, vai ouvir o que precisa.